E agora, nós temos uma lei no Brasil que diz o seguinte: aquela mulher que não se vê capaz de cuidar do bebê, a gravidez é indesejada, pode entregar voluntariamente o filho para adoção. É a entrega legal, prevista no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem entre os objetivos evitar justamente o abandono de recém-nascidos, de bebês. Eu vou conversar agora com o juiz da infância da Vara da Juventude, aqui em Uberlândia, Dr. José Roberto Poiani. Dr. José Roberto, mais uma vez, obrigado por atender ao nosso convite, viu? É um prazer, bom dia. Então, a gente viu essa situação e muitas vezes é um gesto de desespero e mesmo com a lei, muitas mulheres, muitos pais têm medo de entregar? Sim, ainda tem medo porque a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa e machista quando se fala que uma mãe que está grávida não deseja exercer a maternagem. E isso também é mais um fator e aliado ao abandono familiar, falamos do abandono do bebê. Mas certamente essa mãe pode ter sido abandonada pelo pai da criança, pela sua própria família, e não sabemos em que circunstâncias essa criança foi gerada. Então, são vários fatores, né, na verdade, que fazem com que uma mulher acabe tomando uma atitude de desespero como esta. E a lei, né, garante a essa mulher ou a esses pais, eu gostaria até que o senhor explicasse também se o casal pode fazer isso, se vendo numa situação que não consegue criar. Qual que é o caminho, né, para que essas pessoas possam ser acolhidas pela justiça, pela sociedade? Como é essa lei? Toda gestante ou mãe de recém-nascido que deseja entregar o filho em adoção ou que tenha dúvidas sobre com ele ficar ou não, ela deve ser encaminhada de forma humanizada ao juízo da infância e juventude da comarca onde mora. Lá ela será acolhida, recebida e acompanhada durante a gravidez. Durante esse período ela pode solicitar sigilo, inclusive em relação aos seus familiares. Ela pode, e não é obrigada a dizer o nome do pai, porém se ela revelar, ele também será inserido nesse diálogo. Quando a criança nasce, ela é novamente chamada para uma audiência, passa por técnicos judiciais, na presença de um defensor ou advogado e do promotor de justiça. Ela vai poder de novo dizer se ela deseja ficar com a criança ou dela renunciar ao poder familiar. Se o pai for identificado, ele é convidado, intimado para essa audiência, comparecendo ele pode tomar diversas ações. Por exemplo, reconhecer a paternidade e dizer que quer ficar com o filho, apesar de a mãe eventualmente não querer, é direito dele. Ele pode não reconhecer a paternidade e se ausentar. E os dois podem reconhecer, ele reconhecendo a paternidade e ela ali também, renunciarem ao poder familiar. Além disso, eles vão ter mais 10 dias para se arrepender dessa decisão. Passados esses dias, aí sim a criança é colocada no Sistema Nacional de Adoção, encaminhada para a primeira família, para a primeira pessoa habilitada. E aí, no caso, as pessoas têm muito medo, né, de ser presas quando vão à justiça também pedir isso. Acontece, doutor Poiani? Cremos que sim. O Poder Judiciário ainda é visto como um lugar de julgamentos. E nesse caso é bom dizer, essas mães não responderão a nenhum processo. Não é crime entregar o filho em adoção. É uma forma humanizada de atendê-la. Talvez seja o único espaço onde ela vai ser ouvida sem preconceitos, sem julgamentos. É ali que ela será acompanhada. Ela pode se arrepender, inclusive, durante a gestação. E diz a lei de uma maneira muito delicada que se ela se arrepender, ela não precisa nem passar pela audiência com o juiz. Se ela se arrepender perante a equipe técnica do fórum, a criança já é entregue a ela e acompanhada por pelo menos 6 meses. Se os pais não quiserem, mas a família, os avós quiserem, nesse processo da entrega legal, eles podem pedir para ficar com essa criança? Sim, é direito da criança ser criada no seu núcleo familiar biológico. Se possível, se essa mãe desistir da entrega ou se ela indicar familiares que possam ficar com a criança, nós daremos preferência a essa família, caso ela tenha interesse e condições. Porque quando a gente fala de família, nós temos que pensar não só em sangue, nós temos que pensar em afeto, em cuidado, em amor, né? Muitas vezes, trazendo um pouco das estatísticas nossas, nos últimos 3, 4 anos, nós tivemos cerca de 50 mulheres que passaram aqui pela Vara da Infância e Juventude. Cerca de metade delas acabam desistindo, seja porque é convidada a repensar, seja porque se reconcilia com sua família, às vezes está um pouco afastada, né? Núcleos familiares às vezes desgastados, e de maneira que com esse apoio, às vezes o que essa mulher precisa é de um apoio que ela não encontrou.
e lá no Poder Judiciário ela terá isso. Na equipe técnica tem uma pessoa, um psicólogo, uma psicóloga para atender essa mulher? Sim, psicólogo e assistente social, que no caso em Uberlândia nós temos essa dupla. Nas comarcas pelo menos um assistente social nós devemos ter para receber, para acolher. E o trabalho, é importante dizer, durante esse tempo de acompanhamento, é no sentido de dar a ela subsídios para ela decidir. Nosso trabalho não é nem de convencê-la a ficar com a criança e nem de dela desistir. E aí, no caso, a gente tem também, assim, a questão de cidades pequenas, como essa de Conceição das Alagoas, né? Que às vezes a cidade pequena tem muita questão, né, do preconceito e tal. Nessas cidades, como é que essas mães ou esses pais podem agir, podem procurar? O sigilo pode ser um aliado dessas mães. Elas entram no fórum, né, ali serão recebidas. Se elas pedirem o sigilo da entrega, das informações, do nascimento, em relação inclusive aos seus ascendentes, aos seus pais, seriam os avós da criança, em relação também ao suposto pai ou a essa pessoa que ela não deseja indicar. O sigilo é um caminho para dar um suporte para essa mulher. Outra coisa que é bom dizer, nós já recebemos aqui em Uberlândia mães que vêm de outra cidade. Às vezes a cidade é muito pequena, ela se sente mais acolhida. Por exemplo, falando de Conceição das Alagoas, de repente ela comparece à cidade de Uberaba, onde ela vai ser atendida com a mesma sistemática, porque é um programa de nível estadual. Doutor Poiani, chegou uma pergunta aqui para mim, eu vou pedir licença aos nossos amigos e ao senhor, né? A pergunta é a seguinte: é verdade que na entrega legal a mãe pode deixar uma carta de explicação para o filho ter acesso quando ele atingir a maioridade? Isso pode ser feito? Uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Dentro desse atendimento humanizado, tudo isso ajuda essa mãe, do ponto de vista terapêutico, a ela superar a entrega de um filho para adoção, que é uma decisão muito difícil, muito complexa. Ela é convidada a, se quiser, fazer uma despedida, a audiência é gravada, ela pode deixar uma mensagem sigilosa sempre para essa criança, mas tivemos já alguns casos em que ela é convidada e ela deixa uma carta sempre muito delicada, muito carinhosa, que é entregue a essa família que vai adotar essa criança. Já tivemos pelo menos 2 casos aqui em Uberlândia. E eu imagino, assim, o senhor que acompanha, né? A gente tem muita emoção envolvida, muito sofrimento envolvido e logo depois também essa pessoa vai precisar desse apoio, né? Esse apoio ele precisa ser dado a todo momento. A todo momento. A essa mulher que em algum momento não teve apoio. Fala-se muito dessa mulher, muitas vezes se esquece do homem que participou de tudo isso. Então, esse apoio, além dela entregar a criança em adoção, a rede socioassistencial deve ter políticas para acolher essas mães, porque, como já foi mencionado, se uma mãe não foi bem acolhida nesse momento, pode acontecer de socorrer de novo. A depender da qualidade do atendimento que nós vamos dar a essa gestante ou essa mãe de recém-nascido, nós vamos ter outras mães nos procurando. Exato. E nós vamos ter uma mãe mais preparada, uma mulher mais preparada para falar de uma situação que é muito importante, o direito ao planejamento familiar. Exatamente, que passa pela educação, o senhor que também acompanha isso, né? Inclusive nós estamos na semana aí, né, para conversar sobre a gravidez na adolescência. Atenção, porque o Manhã Total vai falar sobre isso aqui também, junto com o Dr. José Roberto Poiani, mas passa pela educação, e educação desde cedo, na sua opinião, doutor? A educação, quanto antes, melhor, atendendo ao tempo e ao grau de desenvolvimento que aquela criança, que aquele adolescente tem. A escola é um grande espaço para esse diálogo, é um espaço para a cidadania, para a formação do ser humano. As pessoas precisam ser bem informadas. É nosso dever, enquanto Estado, enquanto sociedade, dar a essas pessoas o direito de serem informadas e o direito de fazer as suas escolhas, lembrando que todas as escolhas têm suas consequências. Exatamente, tem as suas consequências. Esse é o Dr. José Roberto Poiani, ele que é juiz da Vara da Infância e da Juventude, aqui em Uberlândia, conversando conosco. E como eu disse, nós vamos falar aqui no Manhã Total, né, Dr. José Roberto, já confirmando aqui a sua sugestão, atendendo, nós vamos falar sobre gravidez na adolescência, que é uma situação que preocupa, né, Dr. José Roberto? Sim, os números são preocupantes e existem muitas coisas que podemos e devemos fazer em prol dessa informação, desse trabalho, na verdade, para que a gente evite situações de uma gravidez indesejada, especialmente na adolescência. Muito obrigada, doutor Poiani, e um bom restinho de semana, tá? Bom Obrigado, trabalho igualmente. também. Obrigada.